Bem-vindos a Jerez, o templo do motor, o cenário onde o asfalto cheira a história e as arquibancadas tremem a cada mudança de direção. Quarta etapa do Mundial 2026. O campeonato já não é um rumor, é uma declaração de intenções. O sol de maio aquece a pele dos 120 mil espectadores que lotaram o circuito Ángel Nieto. O ambiente cheira a óleo de rícino, a borracha queimada e a essa mistura única de nervosismo e alegria que só o sul da Espanha produz. As bandeiras tremulam nas arquibancadas, os alto-falantes distribuem música e ao fundo as motos já ronronam nos boxes, esperando o momento de rugir. No topo da tabela, um nome que ressoa com força de bicampeão: Marco Bezzecchi. O italiano do VR46 chegou a Jerez com a serenidade de quem tem a melhor moto, mas também a pressão de quem olha pelo retrovisor e vê duas curvas vermelhas se aproximando, as dos irmãos Marques. Porque se algo ensinou 2025 é que o sobrenome Marques deixou de ser singular. Já não é apenas o octocampeão recuperando seu trono, é também o mais silencioso, o mais metódico, aquele que durante anos foi sombra e agora quer ser árvore. E neste fim de semana em Jerez, Alex Marquez assinou a atuação de sua vida, uma atuação dupla, no sentido mais literal. Para entender, é preciso voltar à sexta-feira. Desde os primeiros treinos livres, Alex mostrou um ritmo bestial. Marcou o melhor tempo na FP2 com 1:36.7, 3 décimos mais rápido que seu irmão e 5 mais que Bezzecchi. Os jornalistas começaram a murmurar: Alex está diferente, mais solto, mais agressivo. Ele, nos microfones, disse: a moto me fala, e finalmente eu a entendo. Uma frase curta que no paddock foi interpretada como um aviso, porque quando um piloto diz que a moto lhe fala, é que está prestes a fazer algo especial. E antes de contar como Alex chegou ao topo, quero que você faça algo rápido. Abaixo, nos comentários, escreva apenas uma palavra: Ducati, se você acha que a moto fez a diferença, ou talento, se você acha que isso foi puro Marques. Uma palavra, assim mesmo. E se você ainda não está inscrito, clique no botão vermelho, porque isso é apenas a primeira curva. Bem-vindos ao caos ordenado de Jerez. Sábado, 17:00, 27 graus no ar, 48 no asfalto. Sprint de 12 voltas. A pole position é de Pecco Bagnaia, que chega com a espinha cravada de Austin. Segunda posição para Alex Marquez. Terceiro, Marc Marquez. Quarto, Bezzecchi. A saída se escuta como um estalo. As luzes se apagam e 12 motores rugem em uníssono. As rodas traseiras patinam em busca de aderência, os capacetes se abaixam e a primeira curva engole 22 pilotos como bolinhas em um escorregador. Saída limpa. Bagnaia avança como um trem. Alex o segue sem forçar. Marc, mais atrás, espera. Mas quem conhece Marc sabe que ele não espera. Ele espreita, analisa, calcula cada frenada como se jogasse xadrez com rodas. Sabe que a sprint é um sprint, mas também sabe que muitos vão se machucar à frente. Enquanto isso, Bezzecchi se mantém em quinto, sem arriscar, sabendo que no sábado se dão pontos, mas não títulos. Seu olhar é o de um contador público, frio, calculador. Volta 5. Confusão no grupo de trás. Raul Fernandes cai e leva Brad Binder com ele. Bandeira amarela. O caos bate à porta de Jerez. E quem responde? Marc Marquez. O Mirror 93 passa de sétimo a quarto em 2 curvas. Primeiro freia onde ninguém freia na curva 2. Depois cruza a trajetória de Jorge Martin como se estivesse em uma faixa de pedestres. Não há acidente que não se torne sua oportunidade. Os comissários agitam bandeiras amarelas, mas Marc as ignora. É polêmico sim, mas é eficaz. E na MotoGP a eficácia manda mais que a simpatia. Mas lá em cima a batalha é de outro nível. Alex Marquez não é o irmão mais novo que espera sua vez. Este Alex tem autoridade, manobras de livro, uma confiança que assusta. A 3 voltas do final, ele se gruda na roda de Bagnaia e mostra os dentes em cada frenagem. Não é agressividade, é precisão milimétrica. Ele passou anos vendo seu irmão fazer isso e agora replica com seu próprio selo. Mais suave, menos explosivo, mas igualmente letal. Entram na curva. 1. Bagnaia defende o interior. Alex freia 3 metros depois. A Ducati vermelha se infiltra como uma faca quente. Já está em segundo. A repetição mostra como a roda dianteira de Alex toca o paralama de Bagnaia sem encostar. 1 milímetro. Uma confiança de escolhidos. Não há sanção. É uma ultrapassagem limpa, perfeita, cirúrgica.
Giro 10. Bagnaia comete seu único erro. Entra muito aberto na curva 13. Alex não hesita. Fecha a trajetória, roda com roda e o supera. Ele assume a liderança da sprint. As arquibancadas rugem, porque ver um Marques ultrapassar Bagnaia em Jerez é como ver Messi driblar Ramos. Mas falta o convidado sombrio. Por trás, Marques já eliminou Martin, passou Bezzecchi na curva 6 e está à espreita. Última volta. Alex, Bagnaia, Marc. 3 Ducatis, um objetivo. Alex não se abala. Trajetória perfeita. Bagnaia pressiona, mas Marc empurra. Chegam à última chicane e Marc se joga por dentro de Bagnaia. Toque. Bagnaia se estica. Marc toca a grama, mas se salva. Alex cruza a linha de chegada. Vitória de Alex Marques na sprint de Jerez. Bagnaia em segundo. Marc em terceiro. Bezzecchi, quarto. Alex levanta o punho, mas não grita. Apenas acena com a cabeça. Naquela noite, nas análises, diziam: Alex foi perfeito. Mas nós que estávamos no pit lane, sabíamos que no domingo a história poderia mudar. Porque se alguém sabe ganhar no domingo, é Marc. O domingo é seu território. Naquela noite, Marc jantou com sua equipe. Não falaram de estratégia, falaram de futebol, da família. Porque Marc já sabe o que tem que fazer. Domingo, 14h00. Céu limpo. A grelha cheira a borracha queimada e a vingança. O sol de Jerez castiga o asfalto. As arquibancadas estão lotadas. Ouve-se Marques, Marques e Bez, Bez, Bez. O ambiente é elétrico. Os pilotos realizam seus últimos momentos. Alguns rezam, outros olham para o vazio. Na grelha, os 2 irmãos trocam um olhar. Não dizem nada. Saída espetacular. Alex mantém a primeira posição. Bagnaia em segundo. Marc solta um golpe e fica em terceiro por fora da curva 1. Bezzecchi perde 2 posições. As primeiras curvas são um inferno de carbono e nervos. Eles se tocam, se roçam, se evitam. Mas ninguém cai. Milagre de Jerez. O grupo se estica. Os 5 primeiros se afastam. A corrida já tem sua forma. Jerez não é um circuito de aceleração pura. Jerez é ritmo, traçado, gestão do pneu, onde o piloto faz a diferença. E ali, Alex está voando. Volta rápida na volta 3. Diferença com Bagnaia, 0.7. Diferença com Marc, 1.2. O Mido 73 está rompendo a corrida. Os cronômetros não mentem. Vamos analisar a telemetria. Alex entra na curva 2 com 4 km/h a mais que Bagnaia, usando o meio-fio interno como um trampolim. Ele está espremendo a GP26 como um traje sob medida. Trabalhou durante todo o inverno com seus engenheiros. Esse trabalho invisível floresce agora. Não há mágica. Há horas de oficina, de simulador, de discussões até às 2 da manhã. Enquanto isso, Marc está em modo caçador. Ainda não ataca. Sabe que a corrida é longa. Sabe que Bagnaia vai se desgastar e que Bezzecchi, atrás, soma pontos. É a inteligência do velho lobo. Marc não precisa ganhar em Jerez. Precisa que Bezzecchi não escape. Sua prioridade é o campeonato. Volta 10. Bagnaia sofre com o dianteiro. Freia antes. Marc percebe. Coloca pressão na curva 6. Bagnaia se tensa. Comete um micro-erro. Se vai longo. Marc se infiltra. Segundo lugar para Marc. E agora a 1.8 segundos de Alex. O que faz Alex? Não se intimida. Marca 2 voltas rápidas seguidas. A diferença sobe para 2.1 segundos. Parece que Alex vai ganhar seu primeiro grande prémio em seco desde 2024. Em seu box, os mecânicos prendem a respiração. Mas aqui vem o que ninguém antecipou. Faltam 7 voltas. Marc marca sua volta mais rápida e a diferença começa a cair. 1.8, 1.5, 1.2, 0.9. O que aconteceu? Marc encontrou um ponto de frenagem na curva 8 onde freia 10 metros depois que qualquer outro. Só os génios o encontram. É o Marques de sempre. Volta 18. Marc está a 0.4. Entram na reta principal. O público se levanta. Marc fica ao lado de Alex. Ultrapassagem? Não. Alex fecha a porta na curva 1. 2 irmãos lutam roda a roda a 290 km/h. Imagens para a história. 2 capacetes vermelhos, 2 Ducatis, 2 maneiras de entender a velocidade. Agora sim, quero que me ajude. Quem você acha que ganhou essa batalha? Abaixo, comente com uma só palavra. Maior, se você acha que Marc se impôs, ou menor, se você pensa que Alex aguentou. Uma palavra.
E se você gosta disso, inscreva-se, porque o final vai te deixar de boca aberta. Últimas 3 voltas. Alex lidera. Mark está à espreita. 2 irmãos Marques, sozinhos frente ao mundo. O resto está a mais de 4 segundos. É um duelo familiar que transcende o esportivo. Na mente de Alex, lembranças da infância. Mark sempre ganhando dele nas mini-motos. Hoje, finalmente, ele tem a oportunidade de mostrar que também sabe brilhar. Mark sorri sob o capacete. Isso é o que ele mais gosta. Volta 22. Mark tenta por dentro na curva 5. Alex fecha. Eles se tocam. Ambos se reincorporam. O público fica em silêncio. Não há sanção. Corrida limpa, mas dura. Volta 23, penúltima. Mark tenta novamente na curva 11. Ele é mais agressivo. Alex se defende saindo largo. Mark o supera por milésimos, mas se passa. Ele vai para a grama. Incrível. Mark se recompõe, mas perde meio segundo. A poeira e a grama voam. Por um instante, todo o paddock prendeu a respiração. Mas Mark não cai. Ele se levanta, sacode a terra e volta a acelerar. Mas já é tarde. Mark entra na última volta a 0,9 segundos. Já não há tempo. Alex cruza a linha de chegada em primeira posição. Vitória de Alex Marques no Grande Prêmio de Jerez. Duplo triunfo, sprint e corrida. O box da Ducati explode. Os mecânicos pulam. O pódio. Primeiro Alex. 1 do Mark. 3 de Bagnaia. Pela primeira vez na história, 2 irmãos compartilham o pódio da MotoGP nas 2 primeiras posições. Alex sobe ao mais alto. Sua primeira dobradinha de fim de semana na categoria rainha. Uma frase se repete. Alex já não é o outro Marques, é Alex Marques, vencedor em Jerez. Em coletiva de imprensa, diz com um sorriso. Pois como se eu tivesse deixado de ser o irmão de, para ser o vencedor de... As risadas percorrem a sala, mas o campeonato continua sendo de Bezzecchi. Ele terminou em quarto, somou 13 pontos-chave, sai de Jerez com 98 pontos. Alex fica em segundo com 85, Mark em terceiro com 79. Tudo em aberto. Bezzecchi não venceu, mas fez o que devem fazer aqueles que querem ser campeões: nunca perder o trem. Enquanto os Marques lutavam pela glória, ele levava o prêmio mais valioso: pontos. Essa é a diferença entre um herói de domingo e um campeão de temporada. Em coletiva de imprensa, perguntaram se ele se preocupa com a Avalanche Marques. Sorriu e disse: que eles se matem. Eu levo o título. Fria, calculadora, campeã. E agora, a análise pós-Jerez. A Ducati, a estratégia de Mark e a maturidade de Alex. A GP26 é a melhor moto, mas a diferença é feita por quem a pilota. Alex encontrou uma configuração mágica. Mark perdeu a corrida na curva 11, mas terminou em segundo depois de ir para a grama. A gestão dos pneus foi fundamental. Enquanto Bagnaia destruía seu pneu dianteiro, os Marques dosificaram como relojoeiros. O que isso significa para o resto? Já não há 2 candidatos. Há 3. Bezzecchi, o líder silencioso. Mark, a besta que espreita. E Alex, o novo predador. Um triângulo de poder. A próxima parada é Le Mans, um circuito que é bom para os Marques, e onde Bezzecchi nunca ganhou. Jerez nos deixou uma dobradinha histórica, um campeonato acirrado e uma certeza. Em 2026, a MotoGP terá uma nova realeza. Mas antes de nos lançarmos a Le Mans, vamos nos meter na garagem da Ducati nessas 48 horas mágicas. No domingo à noite, os 2 irmãos se trancaram no Hospitalidade. Sozinhos. 1 hora. Ninguém sabe do que falaram. Alguns dizem que Mark reconheceu que Alex foi mais inteligente. Outros afirmam que Alex pediu conselhos para Le Mans. A versão mais crível, falaram sobre sua mãe. De como ela os via de casa, apertando as mãos. De como ela nunca quis que competissem um contra o outro. E de como no final, o que aconteceu em Jerez foi o que ela sempre sonhou: ver-se refletida em 2 filhos que por um dia foram igualmente grandes. Enquanto isso, Bezzecchi jantava tranquilo com sua equipe. Não assistiu à corrida dos Marques. Já pensava em Le Mans. Seu chefe, Uccio Salucci, confessou: Marco nos disse, eles se divertem, nós trabalhamos. Bezzecchi não busca manchetes, busca pontos. Tem um plano: deixar que os Marques percam décimos enquanto ele acumula pódios silenciosos. As próximas corridas favorecem seu estilo: Le Mans, Mugello, Assen, Sachsenring.
4 circuitos onde o freio motor e a trajetória fluida são fundamentais. Ninguém traça mais fluido que Bezzecchi quando encontra confiança. Vamos falar de números frios. Alex somou 37 pontos em Jerez, 12 da Sprint Plus 25 da corrida. Marc somou 33. Bezzecchi somou 13. No total, o italiano continua líder, mas a tendência é preocupante. Nas últimas 2 rodadas, os Marques somaram 70 pontos contra 38 de Bezzecchi. Se a progressão se mantiver, a liderança pode mudar em Mugello. Mas Bezzecchi em casa é outro animal. Com a torcida da Toscana o empurrando, ele encontra 2 décimas extras, as mesmas que, no final do ano, valem um título. Outro nome, Jorge Martin. O campeão do mundo está em 9º na geral, a 41 pontos. Sua saída para a Aprilia não foi um erro, mas a RSGP 2026 não está à altura da GP26. Em Jerez, Martin terminou em 5º, a 11 segundos. Uma distância cruel, mas Martin nunca desiste. Em seu box já estão trabalhando em uma evolução do balancim para Le Mans. Se alguém pode se recuperar, é ele. Ganhar um título te dá uma certeza, você já sabe o que fazer, só falta a moto. E não vamos esquecer de Pedro Acosta. O novato terminou em 7º em Jerez, a 4 segundos do pódio. Em sua segunda temporada, começa a domar a KTM. Seu estilo agressivo lembra o Marc de 2013. Os engenheiros da KTM estão nervosos. Têm uma mina de ouro, mas sabem que se não derem uma moto vencedora em 2027, ela irá para a Ducati. Com o mercado de transferências pegando fogo, essa ameaça é real. Voltemos a Jerez, porque nos deixou uma imagem que merece 1 minuto e um à parte. Quando Alex desceu da moto, tirou o capacete e chorou. Não foi um choro de pose. Foi aquele choro que sai de dentro, o que você vem segurando por anos. Abraçou sua esposa, seus mecânicos e procurou Marc com o olhar. Marc estava a 10 metros apoiado na cerca. Não se aproximou, apenas lhe fez um gesto com a cabeça. Você merece. Depois, quando as câmeras se foram, se fundiram em um abraço que durou quase 1 minuto. Os fotógrafos veteranos disseram que não lembravam de algo assim desde os irmãos Roberts. Porque na MotoGP, a família às vezes fica em casa. Mas outras vezes, como em Jerez, a família cruza a linha de chegada com você. E se chama Marques, no plural. Já não é uma dinastia de 1, é um império de 2. Agora sim, última pergunta. Diga nos comentários com uma única palavra a emoção que esta corrida te deixou. Caos, magia ou justiça. Uma palavra. E se você quiser continuar vivendo isso, corrida a corrida, inscreva-se e ative o sino. Porque Le Mans cheira a sangue novo. Porque isso não fez mais do que começar. 2 marcas, uma Ducati. Um campeonato que mal começou. Nos vemos na França. Nos vemos em Le Mans. E já que falamos de Le Mans, vamos fazer uma pausa para refletir sobre o que realmente aconteceu em Jerez. Além de ultrapassagens e estatísticas, este fim de semana nos deixou uma lição de psicologia esportiva. Alex Marquez não apenas venceu seu irmão, ele venceu sua própria sombra. Durante uma década todos perguntavam por Marc. Alex era o outro, aquele que fazia o trabalho sujo. E em Jerez, algo se quebrou dentro dele. Não foi a moto nem a sorte. Foi uma decisão interna, silenciosa, tomada talvez em uma insônia do inverno. A decisão de acreditar que podia. A imprensa italiana teve que engolir suas palavras. O Corriere dello Sport titulou: "O Marque silencioso rugiu mais alto que todos." E a Gazeta escreveu: "Bezzecchi tem um problema que não é uma moto. Chama-se Marquez e agora vem 2. Porque aqui está o terremoto." Bezzecchi, o líder frio, saiu de Jerez com a testa suada. Não pelos pontos, que continua liderando, mas pelo que viu no espelho retrovisor. Viu um Alex que já não se encolhe e um Marc que volta a ser o dos velhos tempos. Juntos, na mesma moto, no mesmo box. Isso não é uma ameaça, é uma parede. Bezzecchi sabe que para derrubar uma parede não basta talento. Você precisa de um martelo maior. Onde ele encontrará? Em Le Mans, talvez? Ou em Mugello, com seu povo? Mas enquanto isso, os Marques semearam uma semente de dúvida na cabeça do campeonato. E a dúvida, neste esporte, pesa mais que 100 cavalos. Os ex-pilotos resumiram melhor. Casey Stoner soltou uma frase viral: "Jerez 2026 não foi uma corrida, foi um manifesto. 2 irmãos dizendo ao mundo que o trono tem preço e que estão dispostos a pagá-lo juntos ou separadamente." E Randy Mamola acrescentou: "Cuidado com Bezzecchi.
Não é o mais rápido, mas é o que menos erros comete. E os erros, no final do ano, sempre encontram quem os comete. O debate está servido. Nós o alimentamos com cada comentário, cada curtida, cada inscrição. Nos vemos na próxima curva onde a história, mais uma vez, mudará para sempre.